Meus irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre a história do congregacionalismo. Esse tipo de estudo é importante, é cabível. Sim, microfone sem fio, né? Esse tipo de assunto é cabível para nós reafirmarmos nossa identidade denominacional. Nós sabemos, os irmãos estão vendo bem daí? Aqui? É. Nós fazemos parte de uma igreja e de uma tradição antiquíssima. Quando nós falamos de congregacionalismo em termos gerais, nós estamos falando de uma tradição de 500 anos, certo? O tempo de existência do congregacionalismo é o mesmo tempo de existência da Reforma Protestante. No século XVI, nós já tínhamos sementes do congregacionalismo e documentos escritos sobre o governo congregacional da igreja. Então, nós não estamos falando de algo recente. Embora, se você perguntar a uma pessoa qual é a primeira igreja protestante no Brasil de língua portuguesa, elas vão dizer Assembleia de Deus, né? Batista, Universal, mas nunca chega nos congregacionais, né? E quando pergunta você que igreja, sou congregacional, aquela do véu, né? A pessoa bota o véu. Então as pessoas desconhecem muito a nossa tradição, né? E é muito curioso isso, né? Eu acho interessante assim. As pessoas às vezes dos entornos aqui de Caruaru que me conhecem, o senhor está pastoreando na primeira igreja lá em Caruaru, né? Eu digo, é nova essa igreja? Eu digo, 126 anos. Onde é que é? Eu começo a dizer, né? Eu pensava que era uma igreja católica, por causa da torre. Eita, povo injustiçado é o congregacional, viu? Meu Jesus. Então nós vamos da história, né, do congregacionalismo. Não vamos estudar a teologia do congregacionalismo, mas a história do congregacionalismo no Brasil a partir desse grande nome que foi Dr. Robert Reid Calley, também sua esposa Sarah Calley. O meu foco estará mais em Robert Calley hoje, né? Em outra ocasião, nós podemos ter uma palestra específica para tratarmos sobre Dona Sarah. Há também muita coisa boa, bonita a estudar sobre Dona Sarah Calley, que foi muito especial e muito importante para as igrejas congregacionais. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Deixa eu ver se isso aqui dá certo, aqui esse negócio passando agora. É tecnológico, viu? Um negócio no celular agora. Nesse ano, comemoramos 129 anos do congregacionalismo no Brasil, 169. Em 10 de maio de 1855, os Calley chegaram ao nosso país, desembarcaram aqui. Mas apenas em 19 de agosto, em Petrópolis, se começa efetivamente o primeiro trabalho, que era uma escola bíblica dominical. Dona Sarah começa um trabalho de EBD, naquela época chamada apenas de escola dominical, né? Esse termo EBD é posterior. Ela começa um trabalho com crianças ensinando o livro de Jonas. Em alguns dias à frente, algumas semanas à frente, o grupo já havia crescido e o Dr. Calley já dava a instrução também a adultos. Então, o congregacionalismo no Brasil começa via escola dominical. Então, essa é uma grande marca do congregacionalismo no Brasil, a tradição da escola bíblica dominical, que vem de uma tradição muito maior, né? Nós estudamos isso no ano passado, acredito que é possível encontrar no canal do YouTube de nossa igreja. Aqui o que eu disse, ela ensinou no livro de Jonas e Calley a sala de adultos, mas apenas 3 anos depois desse trabalho incipiente lá em Petrópolis, é que a igreja evangélica fluminense é fundada em 1858 no Rio de Janeiro. Por que isso é importante? Porque o trabalho de Calley é pioneiro do ponto de vista de um trabalho em língua portuguesa
permanente. Não podemos cair no erro de achar que Calley foi o primeiro protestante a pisar no Brasil. Isso não é verdade. E foi a primeira igreja do Brasil, no Brasil, também não é verdade. Então, muita coisa aconteceu desde o século XVI até que Calley chegasse ao Brasil. Nós vamos passar por isso brevemente, mas em meados de final de setembro, outubro, nós teremos alguns estudos específicos sobre o protestantismo no Brasil colonial. E nós vamos observar a presença dos franceses, a tentativa da França Antártica no Brasil, por meio de Villegagnon. Vamos estudar também sobre a presença dos holandeses, com Maurício de Nassau, e tudo o que aconteceu naquele período de mais de 20 anos de Maurício de Nassau aqui no Brasil com os holandeses, que foram períodos muito interessantes, frutíferos, mas que tiveram alguns erros que Calley não cometeu, graças a Deus. A vinda de Calley foi para sanar, de alguma forma, providencial, alguns erros que tinham sido cometidos no passado com a vinda dos calvinistas franceses, dos huguenotes, enviados por João Calvino, e com a chegada dos holandeses também no Brasil. Então, algumas lacunas ficaram ali que foram preenchidas pelo trabalho de Robert Calley. Então, o movimento protestante calvinista havia tentado outras vezes empreender no Brasil o crescimento de uma pregação evangélica. E é válido salientar aqui, né, que quem começa e efetiva o início de um trabalho evangélico no Brasil são calvinistas, certo? Desde os franceses até Calley, posteriormente Simonton, alguns anos depois, poucos anos depois, Simonton chega, fundando a Igreja Presbiteriana no Brasil. Foram calvinistas que empreenderam. Somente observando a história da fé protestante chegando ao Brasil, você já invalida a conversa de que calvinista não faz missões. Somente observando a história do Brasil. Quando nós observamos, isso é outro ponto interessante, a história do Brasil, ela se confunde com a história do protestantismo no Brasil. Se você estuda protestantismo no Brasil, você vai estudar isso dentro de um movimento de história do Brasil. Agora, o que impressiona é que quando você vai estudar a história do Brasil, eles tiram sempre a presença do cristianismo. Como se aquilo não fosse fundamental, mas foi fundamental. Assim, quando nós estudamos a história de Caruaru, a história da nossa igreja se confunde com a história da cidade de Caruaru. Porque a cidade tinha, em média, 2.000 habitantes quando essa igreja é plantada. Então, há sempre algo relacionado à presença dos protestantes e o desenvolvimento social, educacional, cultural de muitos lugares. Assim aconteceu também no nosso país. Esta escultura está no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana, né, que é a figura aí de Rittier e Chartier. Foram dois pastores reformados que ministraram no Brasil o primeiro culto protestante, ainda no período dos franceses, e foram muito significativos naquele tempo, no período de Villegagnon. A primeira delas, a primeira tentativa, né, foi no século XVI, sob a liderança de João Calvino. Franceses foram enviados ao Brasil por pedido de Villegagnon a Calvino. Se diz que Villegagnon foi alguém que estudou com Calvino. Eles dividiram um tempo juntos estudando na França. Então, Calvino era conhecido. Também já era conhecido pelo trabalho que estava fazendo naquele período, tanto na França como na Suíça. Então, Villegagnon solicita a Calvino que franceses sejam enviados, não apenas clérigos, ministros, mas sapateiros, artesãos e muitas outras pessoas que pudessem contribuir com a colônia e com a tentativa do que chamaram de França Antártica no Brasil. Então, ali houve a primeira tentativa, mas Villegagnon discordou da teologia da ceia dos reformados. E isso desembocou uma série de problemas. Na verdade, esse rapaz, chamado Villegagnon, ele era meio problemático. Ele tinha problema com todo mundo. Tinha problema antes dos franceses chegarem, os calvinistas franceses chegarem, e teve problema com eles também. Por causa desse problema, se desencadeou uma perseguição e fez com que franceses saíssem do Brasil, outros ficaram, foram mortos, outros abandonaram
a missão, e daquele período surgiu como uma necessidade de testificar a fé protestante no contexto da França Antártica, o que chamamos de, ou foi chamada de Confissão de Fé Fluminense, ou Confissão de Fé da Guanabara. Isso na década de 50 do século XVI. Esta confissão de fé é belíssima. É um documento extraordinário. E anterior à grande confissão de Westminster, que só vai ser formulada no século XVII, de 1643 a 1653. Então, a confissão de fé da Guanabara é uma das grandes e primárias, pioneiras confissões de fé, e que foi escrita por leigos. Por leigos. Aí você vai ter menção de credos da igreja, você vai ter menção de pais da igreja. Ela foi escrita em latim. Então, ela é um documento belíssimo, que talvez em algum momento nós tenhamos a oportunidade de estudá-la profundamente. Então, é preciso aqui também uma ponderação. Quando se diz assim, a confissão de fé da Guanabara foi a primeira confissão de fé brasileira. Essa afirmação não está correta, porque este é um documento europeu, né? Esse é um documento escrito por calvinistas huguenotes. Essa é uma ideia reformada que vem de fora. Ela não foi feita por brasileiros, embora ela fora produzida aqui no Brasil. Então, podemos dizer que desde o início há uma tentativa no Brasil de um cristianismo reformado, primeiro pelos franceses, e a formulação dessa confissão de fé, que foi para testificar Villegagnon o que criam os franceses, porque ele fez um questionário, uma série de perguntas. O que eles criam sobre a ceia, o que criam sobre a eternidade, o que criam sobre Jesus, sobre a igreja. Então, a Confissão da Guanabara é uma resposta a todos esses questionamentos de Villegagnon. Então, esse empreendimento francês não deu certo. Houve, então, mais tarde, um empreendimento no século seguinte dos holandeses. A segunda tentativa foi na gestão de Maurice de Nassau, e esse foi um período maravilhoso para o Brasil, embora haja historiadores que tenham controvérsias quanto a isso. Mas Maurício de Nassau era um calvinista, um cristão protestante calvinista, um homem muito esclarecido, que trouxe pintores, artistas, artesãos, gente de todas as especialidades para o Brasil. Se você for ao Recife, você vai perceber ainda muitas construções holandesas da época de Maurício de Nassau, e o país avançou muito sobre a gestão desse homem, que foi chave para aquele período. Nesse tempo do século XVII, no Brasil, se instalou mais de 20 igrejas reformadas. Se não me engano, se me falha a memória, o dado exato são 22 igrejas. 22 igrejas reformadas. Havia presbitérios, 2 presbitérios e um sínodo no Brasil, no século XVII. E os irmãos estavam se preparando para traduzir a Bíblia para idiomas indígenas, né? Línguas indígenas, dialetos indígenas. Houve um trabalho fortíssimo entre os indígenas. Em outubro, quando nós formos estudar sobre o Brasil colonial, nós vamos estudar sobre a estrutura de uma igreja reformada indígena que sobreviveu muito tempo no Brasil, entre os índios. Isso é algo pouco falado no nosso meio, né? Até porque os evangélicos não têm o costume, de modo geral, de falar sobre a história da igreja. Eles acham que é inútil estudar sobre isso, né? É igual aquela historinha que uma irmã na escola dominical foi dar aula de história da igreja. Aí ela foi para frente da sala e disse: meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a história da igreja. O nosso pastor nasceu dia 10 de agosto de 1900. Para muitos evangélicos, a história da igreja começa com a história da sua igreja ou com o nascimento do seu pastor. Então nós ignoramos uma série de eventos que aconteceram que podem nos ajudar no presente e no futuro. É importantíssimo estudarmos história. E, sobretudo, a história da igreja, né? Então, quando nós pensamos em Maurício de Nassau, no Brasil, naquela época, nós tínhamos a mais avançada perspectiva do que era o mundo moderno. No Brasil, de Maurício de Nassau, de um calvinista, na gestão da coisa.
né? Deixa eu passar aqui. Aqui nós temos alguns pontos que pesaram, tanto no contexto dos franceses como nos holandeses, que foram pontos infelizes. Eu acho que foi alguns dos fatores que impediu com que a coisa andasse, prosperasse ainda mais. Primeiro, os cultos não aconteciam em língua materna no Brasil. Eram cultos coloniais. Eram para os colonos e não para os nativos. Uma outra coisa é que a escravidão não foi condenada. Isso foi péssimo. Nós precisamos ser honestos com isso. Embora os reformados holandeses não concordassem com a escravidão, eles não pregavam contra a escravidão. E Calley fez isso. Isso está registrado em atas na Igreja Fluminense. Calley fez isso. Então, esses foram erros terríveis. Os holandeses saem do país e Pernambuco foi central na presença dos holandeses, ali na grande batalha dos Guararapes, né? Se você chega no aeroporto dos Guararapes, você vê os montes ali onde aconteceram as batalhas. Então, o que aconteceu? Os brasileiros começaram a entender que os colonos queriam sepultar sua cultura e começaram a ter uma resistência muito grande aos protestantes, de modo que, no Brasil, depois da saída dos holandeses, tivemos aí um século sem presença protestante. Muito triste isso. Então, esse período foi marcado por grandes avanços, mas foi marcado também por certas negligências. Não houve um verdadeiro esforço missionário. O que estava acontecendo aqui? E cabe uma análise interessante aqui. Antes mesmo dos franceses, nós temos a presença dos jesuítas, que vinham com uma mentalidade de educação para execução de um poder político. Você educa, você governa. Os protestantes vieram também com a mesma mentalidade. Você educa, você governa. Então, a evangelização se dava apenas entre os colonos e não entre os brasileiros, os escravos, os índios. Houve essa tentativa da Igreja Reformada entre os indígenas, mas os franceses não fizeram essa tentativa. O período dos franceses, os huguenotes, foi muito curto. Então, os reformados falharam aí. Então, a mudança acontece quando Robert Calley e Sarah Calley chegam ao Brasil. Pontos importantes: Robert Calley foi alguém extremamente preparado intelectualmente, um homem com um nível intelectual elevadíssimo. Dona Sara, igualmente, uma mulher extremamente preparada, sensível, piedosa. Calley vem de uma tradição presbiteriana escocesa, Sara vem de uma tradição congregacional. Dr. Alderi de Souza Matos, que é historiador oficial da IPB, diz o seguinte: a culpa de Calley ter saído do presbiterianismo foi de Sara. Foi ela que fez com que ele saísse de uma tradição protestante presbiteriana e iniciasse no Brasil um trabalho congregacional. Então, o trabalho deles era na língua materna. Calley já havia passado muitos anos na Ilha da Madeira. Nós vamos estudar um pouquinho já sobre uma breve biografia de Calley. Ele tinha passado anos na Ilha da Madeira. Então, ele já usava o português. Então, eles começam o trabalho em português. E ele condena explicitamente a escravidão. O que os franceses e holandeses não fizeram, ele chegou fazendo. Ele chegou fazendo. Inclusive disse que era passivo de disciplina crentes da Igreja Fluminense que fossem senhores de escravos. Calley ensinou isso, irmãos, na década de 50 e 60. A abolição da escravatura foi quando? Vocês lembram? Quantos anos antes Calley estava ensinando isso, né? Muitos anos antes, décadas antes. Dizendo, é errado. Não é cristão. Não pode ser dessa forma. Isso vai marcando o trabalho do doutor, que era conhecido também, não sei se vocês sabem desse apelido dele,
mas ele era conhecido também como médico dançarino. Ele tinha alguns apelidos, né? Ele gostava muito de dançar. O outro apelido dele foi dado por um clérigo anglicano na Ilha da Madeira, que chamava ele de Lobo da Escócia, ou Lobo Calvinista da Escócia, né? A ideia de lobo aí é porque o povo estava saindo do anglicanismo, né? E estava ouvindo a pregação de Calley. Então, quem foi Calley? Calley nasceu em 8 de setembro de 1809 na Escócia, foi batizado ainda recém-nascido na Igreja Presbiteriana da Escócia e era filho de Robert Calley, seu pai, que era um negociante, um comerciante, e era um dedicado membro da Igreja da Escócia. A Escócia tem uma tradição presbiteriana calvinista desde John Knox. E Calley nasceu naquele contexto ali de uma igreja fortemente calvinista. Então, Calley vem de berço de uma tradição calvinista. E vocês vão entender por que eu estou acentuando isso no final do estudo. Então, seu pai faleceu e sua mãe casou-se novamente, mas também veio a falecer em 1815. Calley foi criado por seu padrasto, que desejava muito que ele fosse estudar teologia para ser pastor. Mas nesse período que ele deveria decidir que caminho trilhar na sua formação superior, ele começou a sofrer uma crise de descrença. Ele não quis estudar, não quis fazer um seminário, porque ele estava abandonando a fé. Ele não cria. Não sei ao certo se isso está ligado ao luto em relação ao seu pai, em relação à sua mãe. Isso vai acontecer com C.S. Lewis também. Mas ele abandona verdadeiramente a fé e Calley se torna um ateu. Engraçado que ontem a gente estava lendo a história de Calley para Miguel e eu li isso, né, que ele era ateu. Aí ele chegou para Kelly e disse assim: mãe, você sabia que Robert Calley era tadeu? Aí ela disse: não, meu filho, Tadeu era. Ele era Tadeu. E Kelly disse assim: foi isso que tu estava lendo para Miguel, que eu nunca vi essa história de que Roberto Calley era Tadeu. Aí eu comecei a rir, eu disse: explica a sua mãe. Eu falei: ele não cria em Deus, mãe, ele era Tadeu. Eu disse: é ateu, meu filho. Então ele tinha muitas dúvidas quanto à fé, e essas dúvidas prevaleceram. Ele foi estudar medicina. Em 1829, ele obteve o diploma de cirurgião e também de farmacêutico. É interessante, tem muita coisa semelhante entre Calley e Martyn Lloyd-Jones, que também foi um pastor congregacional, que era médico, né? Foi médico da coroa inglesa, inclusive. Então, quando Calley é alcançado pelo evangelho, imediatamente Deus o inclina à obra missionária. Então, ele quer evangelizar a China. Devemos nos lembrar que esse período, século XIX, foi um grande período de efervescência das grandes missões mundiais iniciadas por William Carey, um missionário batista que trabalhou na Índia há muito tempo. Então, a China era um alvo, a Índia era um alvo, e o Brasil não estava no satélite de Calley, por enquanto. Mais tarde ele vai ler muitas coisas sobre o Brasil, sobre as visitas dos metodistas ao Brasil, mas até então o seu objetivo era a China. Ele já estava casado com Margaret, foi a primeira esposa, e ela era uma mulher muito doente, muito enferma, por isso ele precisou ir para a Ilha da Madeira, porque era um lugar que ele já conhecia, ele já tinha visitado por lá, era um homem viajado. Então ele foi morar na Ilha da Madeira para cuidar da saúde de Margaret. E ali começa uma série de eventos fantásticos na vida de Robert Calley. Sabemos que a Ilha da Madeira está na costa portuguesa, então Calley chega nesse período ali e se estabelece em Funchal, no dia 12 de outubro de 1838. Naquela cidade havia uma colônia de escoceses, conterrâneos de Calley, né? E Calley começou a pregar em vários lugares daquela ilha. Há alguns relatos interessantes sobre isso, porque ele adoece em dado momento e ele vai para uma região mais montanhosa. E ali ele reúne-se com algumas pessoas e começa a pregar para essas pessoas. Era um grupinho pequeno, um pequeno grupo de 500 pessoas começou a ouvir Calley pregando lá para eles. E o clérigo anglicano não estava gostando muito dessa história, né? Porque os anglicanos já estavam na Ilha da Madeira. Em outro lugar, ele foi pregar, assim que, em pouco tempo que tinha chegado, em algum tempo depois, e 1.500 pessoas eram seu auditório na Ilha da Madeira. Calley foi um grande pregador.
um grande evangelista, né? Então ele fundou em Portugal 20 escolas gratuitas que ofereciam instrução primária para crianças e adultos. Esses dados são importantes. O protestantismo não era permitido em Portugal, exceto por estrangeiros. Então os colonos podiam praticar a sua fé protestante. Por isso que Calley foi perseguido. Ele foi denunciado, foi perseguido, o clero denunciou ele e Calley foi preso e permaneceu 5 meses na cadeia. O trabalho na Ilha da Madeira se tornou muito difícil para Calley, mas, mesmo assim, de modo clandestino, não permitido, a igreja foi fundada, a Igreja Presbiteriana Portuguesa, que hoje é chamada de Igreja Evangélica Presbiteriana Central de Funchal. Então, Calley estabeleceu o protestantismo em Portugal, Ilha da Madeira, fez um trabalho social enorme de alfabetização, de atendimento médico, de pregação, estabelecimento de igreja. Esse trabalho não é estranho à tradição reformada. A tradição reformada, desde o século XVI, sempre dizia ou praticava a ideia de que nós precisamos educar o povo, instruir o povo para que ele não seja enlaçado pela ignorância do romanismo. Então nós vamos abrir escolas. Lutero se empenhou muito nisso. Calvino se empenhou muito nisso. E Calley vinha trazendo essa tradição. Se alguém já lhe disse alguma vez que Calley era arminiano ou que ele não era reformado, eu não sei de onde essa pessoa tirou isso. Porque tanto a pregação, como os poucos escritos de Calley, como a atividade ministerial de Calley, mostra que ele era um calvinista nato. E naquele período do século XIX, os calvinistas estavam sendo impulsionados por Deus para a obra missionária, para expandir a pregação do reino de Deus em vários lugares do mundo. Então, aqui eu coloquei algumas poucas contribuições de Calley no Brasil, depois de ter chegado no Brasil e se instalado. O sepultamento de protestantes em cemitérios, isso não era permitido até então. O casamento civil de evangélicos do país. Então, os colonos protestantes se casavam, mas os evangélicos no país estavam num país católico, colonizado por Portugal. Eles tinham dificuldades com isso. Calley tinha um bom trânsito com o imperador nesse período e que o ouvia constantemente, principalmente porque o imperador gostava de escutar as histórias de Calley quando visitou a Palestina, quando foi a Israel. Então, havia uma amizade entre os dois e o interesse do imperador nas histórias de Calley. O extenso trabalho de Calley também, como médico, que ajudou muitas pessoas no Rio de Janeiro, e tanto na Ilha da Madeira como no Brasil, ele cobrava muito pouco dos pobres, ou quase nada, ou nada em muitos casos, e cobrava mais dos ricos. Então, o trabalho social de Calley caminhava junto com o seu trabalho de pregação. A assistência que ele dava às pessoas em várias medidas, na saúde, na educação, na evangelização, fazia parte do ministério de Calley. Estamos falando aqui do século XIX. A igreja basicamente veio discutir a integração dessas coisas e a especificação dessas coisas, basicamente em 1974, em Lausanne. Isso já fazia parte do trabalho de Calley no século XIX. E não só no de Calley, Hudson Taylor, William Carey, vários outros missionários espalhados pelo mundo. A coisa veio ser sistematizada em Lausanne, mas isso já era uma prática no mundo missionário do século XIX. Calley denunciou o sistema escravagista, como nós vimos, pregou contra isso, disse aos membros da igreja que seriam eles disciplinados ou excluídos se eles fossem senhores de escravos. Esta foi uma afirmação muito corajosa de Calley, num período que aquilo era normal. Nós conhecemos Jonathan Edwards, um grande teólogo, mas que tinha escravo. Né? A escravidão é uma coisa que promove, irmãos, rebaixa o ser humano a uma condição de indignidade tamanha. E não há nada mais anticristão do que você escravizar alguém, tratar as pessoas como uma mercadoria. Você ir numa feira, olhar os dentes do escravo, ver se o seu corpo tem feridas, ver se ele está bem de saúde e comprá-lo por tanto de dinheiro,
para que ele seja útil. Isso é totalmente desumano. E o protestantismo reformado, nesse período da missão de Caleb, denunciou isso. Isso mostra que a pregação do evangelho também confronta aspectos políticos anticristãos. Amém, irmãos? Assim foi no início. Assim foi no início. As escolas dominicais foram instaladas, elas não ensinavam apenas as escrituras, mas outras matérias, porque havia uma preocupação, de fato, para o crescimento do povo. Então, retorna ao que eu disse no início. Uma das marcas do congregacionalismo no Brasil é a educação cristã, outra marca é a obra missionária, outra marca é a pregação, outra marca é a ajuda social, a ação social e assistência social. O congregacionalismo começa ali e começa dessa forma, porque Caleb entendia que o homem é um ser completo. Caleb não estava interessado apenas que as pessoas aderissem à sua pregação, fizessem parte de sua igreja. Ele queria que pessoas conhecessem o evangelho, ele queria ajudar essas pessoas em vários aspectos, né? Então, aqui estão listadas algumas marcas do congregacionalismo no Brasil. Especialmente eu quero frisar, porque hoje também é o dia da escola dominical, amanhã é o dia da escola dominical, 19 de agosto, que esse trabalho ele é um dispositivo útil para o início do protestantismo no Brasil, que foi começado no Brasil por Sarah e por Caleb, que prepara os crentes para a compreensão de sua fé. O antigo pai da igreja dizia que a teologia é a fé em busca de compreensão. E a escola dominical faz isso. Um período de discussão, de aprendizado, de crescimento. Professores leigos ensinando a irmãos, mas professores leigos que se preparam para ensinar a irmãos. E nos lembremos que, nesse tempo, a quantidade de literatura era muito inferior ao que nós temos hoje. Se você botar na internet revista de escola dominical, você tem infinidade de coisas. Nesse período, não. O trabalho era pioneiro, de fato, com Caleb. Por isso que o trabalho de colportagem também era importante. A distribuição de literatura, a distribuição de bíblias era importante, porque é marca do protestantismo. O povo protestante lê. Lê. Estuda a palavra de Deus. Assim como é ensinado na própria Bíblia, né? Aqui eu já falei, trabalho de assistência, né? Uma outra marca, ou um outro legado deixado por Caleb e por Sarah no país foi este inário, Salmos e Hinos. Eu confesso que eu não gosto dessa última impressão. Eu gosto mais daqueles antigos, capa de couro, né? Uma coisa fina. Infelizmente, os salmos e hinos físicos eles têm sumido do nosso meio por conta do uso dos meios digitais. Mas os salmos e hinos também devem chamar a nossa atenção. Primeiro, que Sarah Caleb não inventa o termo. Vou fazer um inário aqui com salmos e hinos. Isso fazia parte de uma tradição reformada inglesa, puritana, que se cantava salmos e hinos. Chamamos isso de salmodia inclusiva. Então, Sarah traz isso para o Brasil, traduz hinos, compõe hinos. Ela era uma poetisa de mão cheia. Robert também era um poeta. O filho deles adotivo, João Gomes da Rocha, também era um poeta. Então, os Salmos e Hinos foi o primeiro inário protestante do Brasil. O primeiro. Né? Então, foi lançado em 1861. Com 50 músicas, 18 salmos e 32 hinos, sendo pioneiro na cultura musical litúrgica no Brasil. E foi usado por muitas denominações, por muito tempo, inclusive pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos os demais inários que temos em português foram influenciados pelos salmos e hinos. Nele temos uma forte identidade evangelística, que são a marca dos salmos e hinos, porque aquele período era um período de evangelização, e uma forte marca reformada. Infelizmente, nas edições
alguns hinos vão se perdendo. Mas nós observamos hinos como o Dia do Senhor, composto por Sarah Calley. De onde ela tira isso, irmãos? O que se canta no hino O Dia do Senhor é exatamente o que a confessionalidade reformada diz sobre o Dia do Senhor. Sarah era reformada. Calley era reformado. Infelizmente, muitas igrejas congregacionais têm abandonado o uso dos salmos e hinos. Muitos crentes congregacionais nem sabem o que é isso. Nunca pegaram em um salmos e hinos. Nunca cantaram um hino dos salmos e hinos. Mas este é um tesouro imensurável para nós. Infelizmente, depois, nas reedições, inclusive, alguns hinos entraram que doutrinariamente não estão alinhados com o que Calley pensava, com o que Sarah pensava. Mas o número original, inicial, foram, de fato, 50 hinos. Negar que o congregacionalismo inicial com Calley era calvinista é um erro. E por quais motivos? Primeiro, Calley vem de uma igreja reformada na Escócia. Sarah vem de uma igreja congregacional também reformada. Então, a matriz cristã deles era reformada. Certo? Calley publica um catecismo para crianças. Quem é que usava catecismo para crianças? Reformados. A Igreja Católica tinha, mas nós estamos no século XIX. O século XVII é marcado pela fundação de documentos reformados com catecismos. John Owen, congregacional, escreveu catecismos. Calvino, no século XVI, escreveu. Lutero escreveu. Os documentos de Westminster têm catecismo. O catecismo de Heidelberg. O catecismo para crianças pequenas de Westminster. Então, de onde Calley inventou isso? Não vou inventar aqui agora, porque a Igreja Católica no Brasil tem catecismo, a gente vai usar catecismo. Não foi isso. Ele veio de uma tradição reformada e estava replicando no Brasil o que aprendeu na sua história. Eu acho que foi no ano passado que nós presenteamos as crianças com o catecismo de Calley, não foi? Eu acho que foi isso. Que nós imprimimos e presenteamos as crianças. Então, esta é uma outra marca de que o congregacionalismo de Calley no Brasil era reformado. Nós temos uma espécie de disputa acadêmica hoje, no meio congregacional brasileiro, que afirma as igrejas calleyanas, como se elas estivessem absolutamente desconectadas de uma tradição congregacional maior, pelo fato de Calley não ter sido enviado por uma missão congregacional, por uma denominação congregacional. Então é como se as igrejas congregacionais fundadas por Calley, deixa eu abrir um parênteses aqui, Calley não funda uma igreja com o nome congregacional, certo, irmãos? Fecha parênteses. Ele funda a Igreja Evangélica Fluminense e ele vem para chancelar a fundação da Igreja Evangélica Pernambucana, né? Se não me engano, é de Niterói também. Mas o nome congregacional vai se dar depois, mais à frente, nas lutas de Francisco de Souza e também Manuel Porto Filho, mais à frente. Mas o governo da igreja em Calley era congregacional. E esse costume de não colocar o nome congregacional em igrejas congregacionais também não foi inventado por Calley. Se você for na Inglaterra, você vai encontrar inúmeras igrejas congregacionais que não têm o nome congregacional. Esses dias eu conversava com um amigo que está pastoreando na Inglaterra e o nome da igreja congregacional que ele está pastoreando é Igreja União. É o nome da igreja. Mas é congregacional. Do século XVII. Então, Calley também não se desconecta de uma tradição anterior por causa do nome que ele coloca nas igrejas. Então, isso vai nos mostrando que o pensamento dele era um pensamento reformado no trabalho de plantação de igrejas no Brasil. Um outro dado importante que eu não coloquei no slide, mas eu quero mencionar. Quando se defende que nós temos igrejas calleyanas, e elas não são decorrentes dessa tradição anterior, eu entendo isso e compreendo os argumentos. Mas quando eu olho para as igrejas congregacionais hoje e vejo as suas marcas, elas não têm nada a ver com o que Calley deixou. Elas não têm nada a ver com o que Calley deixou. A teologia não tem nada a ver com o que Calley deixou. A liturgia não tem nada a ver com o que Calley deixou. Alguns dizem, não, mas Calley não era reformado porque ele não deixou uma liturgia estritamente reformada. A liturgia de Calley era uma liturgia evangelística. Muito simples.
que você usava na igreja e usava num culto doméstico. Mas não tinha nada a ver com essas doideiras pentecostal que está aí. Não tinha nada a ver. É preciso entender o período. Ele estava fazendo o quê? Plantando igrejas. O objetivo era plantar igrejas. O objetivo não era um estabelecimento doutrinário amplo, uma confessionalidade ampla. Era a plantação de um trabalho. Tanto é que ele sai, chegando perto do final do século XIX, ele sai e vai embora. E a coisa continua aqui. Então, afirmarmos que Caleb não era reformado é um erro. A publicação de Salmos e Hinos é uma outra prova da tradição reformada. Caleb viveu no século das grandes missões e era um movimento majoritariamente calvinista, começado com William Carey. Essa é uma outra prova. É um contexto que ele está inserido nele. Caleb escreveu 4 declarações de fé. Quem sabia disso aqui? Levanta a mão, por favor. 4 declarações de fé. 2 na Ilha da Madeira, 1839, 1843. 2 no Brasil. 1 em Niterói, 1864. E a última, que são os 28 artigos, 1876. Da onde Caleb tirou a ideia de escrever declaração de fé. Aqui, permitam-me falar do contexto para a formulação de declarações de fé. Porque isso também vai mostrar a ligação de Caleb com a tradição reformada. Irmãos, quando o parlamento inglês convoca a Assembleia de Westminster para a formulação da confissão, o problema era de uma religião pública. Havia uma desavença entre o que os puritanos estavam dizendo e o que a coroa inglesa estava dizendo, por causa da igreja da Inglaterra. Então, esta confissão precisava provar publicamente, pública e politicamente, o que era a fé reformada puritana. A formulação de uma confissão de fé nesse período do século XVII era uma declaração pública da fé. Foi exatamente o que Caleb fez em 2 contextos difíceis, na Ilha da Madeira e no Brasil, em Niterói e os 28 artigos. De onde ele tirou isso? Ele tirou da tradição reformada. Alguns vão dizer assim, mas os 28 artigos são artigos evangélicos. Nós vamos ter um estudo profundo dos 28 artigos, mas eu quero mencionar apenas 2 coisas ali. Para aqueles que têm negado que os 28 artigos são artigos de fé reformada. A primeira coisa, Caleb invalida a crença no livre-arbítrio. Nos 28 artigos, ele afirma que é impossível que o homem alcance a salvação por seus próprios meios, os seus próprios esforços. A segunda coisa é que ele afirma pacto, aliança de Deus com o seu povo. Isso vem também da teologia reformada do século XVII. Nesse livrinho, excelente, por sinal, escrito pelo pastor Manuel da Silveira Porto Filho, foi republicado recentemente, Robert Caley, Apóstolo em 3 continentes. Apóstolo aqui não tem nada a ver com o apóstolo de hoje, meus irmãos. É até anacrônico, né? Porque quando Porto Filho escreveu esse livro, não tinha essa discussão de apóstolo. Apóstolo aqui no sentido de missionário, enviado, né? A 3 continentes. Então, Porto Filho chama os primeiros convertidos e cooperadores de Caley de... Qual a última palavra? Calvinistas. Porto Filho disse isso. Não é uma afirmação de um congregacional moderno, atual, que lê os puritanos e esqueceu Caley. Não, Porto Filho está dizendo que os congregacionais com Caley eram calvinistas. Essa é a história. Caley teve um pastor auxiliar chamado Holden, que foi um anglicano, um clérigo anglicano, que desenvolveu amizade com Caley e acabou se tornando um pastor auxiliar na igreja fluminense. Holden era um homem muito culto também, que se encantou pelas ideias do darbismo, deste homem chamado Nelson Darby. Viveu de 1800 até 1882. A teologia de Darby era uma teologia dispensacionalista. E Caley não admitiu isso na igreja fluminense. Isso está em ata. Caley não era dispensacionalista. Se você nega o dispensacionalismo naquele período e afirma nos 28 artigos pacto,
Isso mostra, mais uma vez, que Calley era um reformado, de uma teologia tradicionalmente reformada. Não era um novo calvinismo. Era o mesmo antigo e velho calvinismo. Uma outra coisa que eu não menciono aqui, mas eu menciono agora, é que quando Calley está cogitando sair do Brasil, ele já estava doente. A história vai dizer que o seu médico, um cardiologista inglês, já havia dito a ele que ele não deveria ficar falando em público, deveria parar de pregar. Ele estava com problemas cardíacos e que deveria sair do campo. Então Calley manda um irmão da igreja fluminense estudar numa escola teológica em Londres. Com quem? Spurgeon. Será que Calley era arminiano? Este irmão volta e assume a igreja fluminense, né? Calley manda ele para lá. E ele tinha correspondência com Spurgeon. Spurgeon era o nome mais importante da fé reformada no mundo naquele período. No mundo. Então aqui nós vamos finalizar. Nas próximas aulas nós vamos considerar os 28 artigos que vão asseverar do que nós estamos estudando até aqui como introdução histórica ao pensamento de Calley, à teologia de Calley e às práticas pastorais de Calley. Calley era um reformado. As igrejas congregacionais deveriam atentar para isso. E aí eu vou terminar fazendo algumas aplicações sobre o futuro do congregacionalismo no Brasil. Certo? É possível observarmos possibilidades futuras olhando para o nosso presente, olhando para o nosso passado. Vemos que a fé de Calley, a teologia de Calley, era uma sólida teologia bíblica, baseada nas Escrituras. Valorizava a pregação, valorizava a comunhão da igreja e valorizava o cuidado dos necessitados. Ele era um genuíno pastor de igreja. E ele valorizava todos os aspectos litúrgicos do culto. Isso é mostrado nos salmos e hinos, o cuidado que eles tiveram com os hinos a serem cantados pela igreja. Isso é uma marca da fé reformada também. Se nós esquecemos isso, vai acontecer o que está acontecendo hoje com os congregacionais no Brasil. Os congregacionais abraçaram neopentecostalismo, pentecostalismo, liberalismo teológico, neortodoxia. Isso é o que se tornou as muitas igrejas congregacionais, que não sabem absolutamente nada. O que eu acho interessante, e eu não quero ser aqui demasiadamente ácido, mas é uma oportunidade de falar para o rebanho que eu sou pastor. Porque hoje eu não estou falando para a internet, eu estou falando para vocês. Eu sou pastor. O que é que adianta nós celebrarmos 169 anos de congregacionalismo no Brasil, com a chegada de Calley, se a gente está fazendo tudo errado que ele ensinou? Totalmente contrário ao que ele ensinou. Se a gente observa um culto numa igreja congregacional, e aquele culto é uma verdadeira aberração contra o que a Escritura diz sobre o que é um culto. Igrejas congregacionais que abandonaram o governo congregacional, elas têm episcopos, homens que mandam e desmandam. Igrejas congregacionais que há anos não têm assembleias de membros. Não sabem absolutamente de nada, nenhum relatório financeiro, nada que está acontecendo, que são ainda autodenominados congregacionais. Igrejas históricas, espalhadas pelo Brasil, que se você entra ali, você não tem condição de dizer essa é uma igreja congregacional. Não tem condição de dizer. Você não tem condição de dizer que identidade... Essa igreja tem quantos anos? Tem 80 anos. Mas essa igreja... Como foi o início dessa igreja? Não, os missionários que vieram da Help for Brasil vieram para cá, eles trabalharam aqui, outros missionários ingleses vieram para cá, trabalharam aqui. E por que essa igreja está desse jeito hoje? Então, o estado do congregacionalismo brasileiro é agonizante. Agonizante. Nós vamos ter igrejas específicas, pinçadas, que estão firmes, estão fortes. Via de regra, essas são reformadas. Via de regra, essas são reformadas. Então, se nós não voltarmos
O que eu digo? Não precisamos nem voltar aos puritanos congregacionais. Basta voltarmos ao que Calley disse, ao que Calley ensinou, ao padrão que ele estabeleceu no início das coisas aqui. Nós já teremos igrejas bem saudáveis. Mas o afastamento das igrejas da doutrina, da fé, do estudo das escrituras, tem levado as igrejas para o fundo do poço. O que é que nós temos hoje? Nós temos um esvaziamento de cultos de doutrina. Os crentes não se interessam em estudar a palavra de Deus. Nós temos um esvaziamento de escolas dominicais. Isso aqui que você está vendo aqui, essa quantidade de gente aqui, é um fenômeno no meio congregacional. Fenômeno. Porque o que eu ouço, pastor, é tão sofrido, BD, são 4 pessoas. A gente já mudou do sábado do domingo para o sábado, virou escola sabatina agora. Porque o povo não vem, aí botou para o sábado para ver se o povo vem. Já botou para 4 horas da tarde para emendar com o culto para ver se o povo vem. E o povo não vem. Você lembra de um relato de Alberaci no ano passado? Ele saiu distribuindo cartas com Josias de convite para o Reforma hoje. E acho que mais de 20 igrejas, acho que eles viram, no domingo de manhã, fechadas. Nem culto tinha, muito menos escola dominical. 17 igrejas, não foi? Pronto. E igrejas históricas, não foi isso? Igrejas históricas. Então, escola dominical está sendo abandonada. Confessionalidade está sendo abandonada. Um culto centrado em Deus, Calley ensinou isso, está sendo abandonado. Evangelização está sendo abandonada. O que é que restou? Do congregacionalismo que Calley ensinou no Brasil. Se as nossas igrejas não retornarem ao que nós aprendemos com os nossos pais na fé, o destino delas é terrível. Oremos para que Deus levante pastores, oficiais, que tenham uma consciência não apenas histórica, mas bíblica. Porque o que é que nós vemos? Eu observo o seguinte: nós nos envaidecemos das glórias do passado. Não, porque Calley, Sara, é uma coisa extraordinária, maravilhosa, e não sei o que lá, né? Imagina se eles estivessem vivos e eles viessem ao Brasil e eles começassem a visitar as igrejas. Acho que ele Calley ia olhar assim e fez: não, eu não disse isso não, vocês estão fazendo aí? Eu não deixei isso aí não. Não tem nada a ver comigo isso aí não. Não foi isso aí que eu ensinei não para vocês não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nossa igreja permaneça forte. Não simplesmente como uma igreja congregacional, mas como uma igreja bíblica, solidamente bíblica. O congregacionalismo é uma expressão dessa fidelidade às Escrituras. Então, que se você nunca ouviu essa história de Calley, ouviu a primeira vez, assista de novo, pela gravação, pense sobre isso, na importância da nossa história. Não é apenas um apreço ao que foi feito no passado. É uma identidade que foi construída dos congregacionais brasileiros e que começou a ser demolida pelos próprios congregacionais atuais do Brasil, que é lamentável. Que o Senhor se apiede de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse estudo, pelo que o Senhor nos propôs.